Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Ed Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores, são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de Geografia do Centro de Mídias. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre litosfera e os processos exógenos e endógenos do planeta. E é claro, para falar sobre isso, a gente tem que ter um especialista. E a gente tem aqui o nosso querido professor Antônio Russo. Grande professor Joel, bom dia, obrigado aí por participar dessa aula aqui de geografia aí, que tem um assunto bem interessante, um assunto até do momento, né, Joel? Porque tá tendo lá, né, a erupção lá do vulcão nas Ilhas Canárias, então... o pessoal tá querendo ter tsunami, não sei o que lá. O pessoal já, né, já voou lá, né, para as imensidões aí do tsunami, né? Então, bom dia a todos aí, alunos, professores e a todos que irão acompanhar essa aula, né? Que, como o Edjoel falou, né? Pode colocar aí na tela o tema da aula, né? Para os professores e alunos acompanharem, é a litosfera e os processos exógenos e endógenos do planeta, parte 1. Né? Como o assunto ele é extremamente interessante e tem diversos, né, temas aí para ser abordados, né? Nós vamos dividir essa aula em duas partes, certo? E o que nós vamos trabalhar, Joel? Dá para falar em habilidade? Então tá aí, ó. A habilidade é descrever as camadas da litosfera e analisar os processos endógenos e exógenos na formação e modelagem do relevo terrestre. Opa, terrestre não. Né? Então a unidade temática é conexões e escalas e o objeto de conhecimento, relações entre os componentes físico-naturais. Olha só! É isso aí. Logicamente nós vamos começar com um vídeo, né? Ele não tem narração, né? Mas por isso que é importante a visualização, mas eu e o já estamos debatendo aqui sobre esse vídeo aí que vai falar sobre tsunamis, vulcões aí, terremotos. Então acompanha aí, daqui a pouco a gente retorna aí. Então tá aí a formação, né, as camadas internas, né, de que nós vamos apresentar aí, né, mostrando aí o núcleo interno, o núcleo externo, o manto externo, né, o Joel vai até apresentar aí, né, como é que se faz, né, Joel? A gente vai fazer uma forma aí lúdica, né, e didática da gente apresentar isso aí. E é interessante, porque aí mostra aí, né, o processo, né, do manto, né, se movimentando aí. Sim, as zonas de convecção, né, que a gente chama, que é o que permite aí a movimentação das placas, né? E aí as placas vão se movimentando e formando lá, né, por isso que nós temos aí a formação lá dos tsunamis, né, dos vulcões, né, como nós citamos aí o atual que está em erupção aí das Ilhas Canárias, o terremoto, e aí tá aí, né, a formação aí das placas tectônicas, né? E aí nós temos os movimentos dela, né, que a gente vai apresentar na parte 2, né, o divergente, o convergente, o transformante. Mas olha que legal, né? E aí nessas duas imagens que apareceram, aparece, né, a teoria de Wegener, né, que é a deriva dos continentes, e a teoria das placas tectônicas, né, ao mesmo tempo aí, né? Aí as linhas vermelhas mostrando aí a formação delas, né? Aparentemente juntas, mas a gente sabe que existem divergências aí. Né? E aí o encontro das placas, né? Mostra aí a região, né, dos Alpes, né? Então mostra aí, né, em alto relevo os Alpes aí na região europeia. Que aí é o que evidencia aquilo, né? Se está separando de um lado, tem que se juntar dos lados. Né? Isso, boa, né? Aí é o Himalaia, né? A região lá da Ásia, né? A formação aí da placa indiana com a placa asiática, né? O que formou aí as cordilheiras do Himalaia. Que, por sinal, né, ainda continua esse movimento e o Himalaia continua crescendo aí de 4 a 10 milímetros por ano. Né? Aí mostra as linhas vermelhas, que é o Círculo do Fogo do Pacífico, né, que é onde tem as maiores regiões aí de vulcanismo, aí, ó, mostrando aí nos pontos amarelo e laranja, né, encontros, afastamentos de placa, né, nessas regiões que ocorre muito tsunami, né, Sim, Joel? Exatamente. E aí, em alguns casos, né, as placas têm essa subducção aí, né, dessa forma, que eu explico por que nem sempre vai haver o crescimento de montanhas e tal, né? Isso, né? Porque quando falar do processo de zona de subducção, é uma placa sobre a outra, né? Então, muitas vezes, né, não formam cadeias montanhosas, né? Que é o caso, por exemplo, que aconteceu do tsunami lá em 2004 na região, né, do Índico, né? Que é uma placa mais elástica, né? Se aprofundando em outra placa, né? E aí, né, com o passar do tempo, ela acabou formando
né, esse tsunami aí que matou milhares de pessoas. E aí, né, o formato aí do Círculo do Fogo do Pacífico, né, esses pontos amarelos e laranjas mostrando pontos de tectonismo e pontos de vulcanismo que nós temos, né, no planeta. Então essa região do Círculo do Fogo é o que abrange, né, o maior contingente de vulcões. E aí mostra, né, a relação aí do hipocentro e do epicentro, né? O epicentro é na superfície, né, é onde acontece aí o terremoto. O hipocentro é o encontro, né, onde as ondas sísmicas se deslocam, né? E aí o movimento aí das placas, né? Como a gente citou aí, né, o movimento convergente, que é o encontro das placas, o divergente, que é o afastamento, e o transformante, que é o deslizamento entre elas, né? Então, é um vídeo muito legal, né, que mostra aí, né, bem didaticamente essa formação aí, né, do interior da Terra, que é, né, o tema da aula de hoje. E aí as edificações, né, se elas não tiverem um preparo, né, como acontece no Japão e no Chile, o que acontece? Desmorona, aí ó, tá vendo? Então as edificações em regiões de tectonismo e vulcanismo precisa ter, né, aqueles famosos amortecedores aí. Né? E aí tá a zona de subducção aí que o Ed Joel citou aí, ó. Uma placa sobre a outra, né, se elevando aí, mas podendo ocasionar aí o tsunami, como aconteceu o tsunami na região do Índico, né, que é esse processo aí fez com que a onda viesse em alta velocidade, né, chegando aí a 600 km por hora, chegou na plataforma continental, que é essa inclinação, que é na praia, e aí a onda, ela toma um efeito, uma velocidade maior do que vinha, né, John? Sim. E aí tá aí, ó, as ondas sísmicas, né, que é onde sofre os processos aí de descontinuidade que a gente vai ver, descontinuidade de É sempre bom lembrar, né, que antes de um tsunami é um grande recuo da água, né? Isso. Inclusive, quem fez uma observação dessa, num tsunami recente que teve aí, que foi uma aluna do ensino fundamental, ela conseguiu salvar um monte de gente, porque quando ela viu a água recuando, ela falou, gente, vamos correr para um lugar alto. Enquanto muita gente foi avançando atrás da água, achando engraçado, e ela conseguiu salvar um monte de gente, que ela percebeu que se o mar estava recuando, é porque uma hora ele ia voltar com tudo. Mas esse caso aconteceu, é verídico, foi no tsunami de 2004. Sim, exatamente. Estava passando férias lá nas ilhas, não lembro qual ilha que era, e a menina viu... inglesa, né? Sabe que aula que ela teve, né? Aula de geografia. É, lógico. Teve aula de geografia, aí viu o afastamento da água, gritou, vai ter tsunami, vai ter tsunami. Ela conseguiu salvar a vida de um monte de gente. Exatamente, isso é verdade, é fato verídico mesmo, tá certo? Bom, todo esse processo que a gente vai estudar, né, a relação das camadas internas, ela, logicamente, dá um reflexo na nossa superfície terrestre. E aí nós temos aí um mapa mostrando aí o planisfério do relevo. Tá? Então pode aí colocar na tela, né, o planisfério do relevo. E tá aí, a gente observa esse planisfério, as regiões mais escuras, né, de cor aí marrom aí, e clareando, né, quanto mais escuro, mais mostra a elevação da altitude, né, e essas regiões aí, né, o Himalaia, as montanhas rochosas na América do Norte, a Cordilheira dos Andes na América do Sul, né, a cadeia do Atlas, né, já na região lá do continente africano, que são regiões que a gente vê mais escuras, são regiões aí que sofrem esses processos que nós vimos no vídeo. Então são regiões de cadeias montanhosas, né, e algumas delas também sofrem processo de vulcanismo, tá certo? Mas o que é a litosfera? Como é que a gente pode definir a litosfera, né, que é a região onde está a superfície terrestre? Vamos lá, na próxima tela. Então a litosfera, não, põe como definir a litosfera, por gentileza? Isso, que a gente acabou, né, fazendo aí. Ó. Litosfera pode ser definida como sendo uma camada superficial fria, móvel e com rigidez. Então a interface entre a litosfera e a astenosfera, quando a gente fala interface, é que na realidade elas têm diferenças, né? A litosfera e a astenosfera, apesar de ficar, né, na mesma, próximo uma da outra, né? Então ela é definida manto, né, pela temperatura. Da relação. Da crosta. É isso, da crosta terrestre. Ela tem lá uma definição através da sua superfície de temperatura, né? Porque, né, quanto mais na parte da superfície terrestre, né, mais fria ela é, né? Então essa superfície aí que nós chamamos de astenosfera, ela pode chegar aí a 1.200 graus Celsius, né? Então as rochas que se situam acima desta isotermas,
Isotermas são suficientemente frias para comportar-se rigidamente, enquanto que aquelas que se situam abaixo da isoterma deformam-se plasticamente. Então, a asterosfera é onde estão as placas tectônicas, por isso o movimento. Então, é uma região mais quente do que a litosfera, né, em temperaturas de 800, chegando a 1.200 graus Celsius mais ou menos. Né, então, né, por ela ser, né, mais maleável, as placas tectônicas acabam se movimentando. Né, isso aí foi feito através de estudos, né, principalmente em meados da Segunda Guerra Mundial, que aí vem o estudo, né, da teoria das placas tectônicas. Né, Joel? Bom, vamos lá para a próxima tela, que é uma ilustração, né, isso, a ilustração em corte do planeta Terra. Tá? A gente vai ter na verdade, duas camadas aí, né? Essa camada é a camada externa, a gente já estudou. Tá até fora de escala porque não tá mostrando igualdade, mas a gente sabe que tem distanciamentos diferentes de uma camada para a outra. O que nós vamos estudar agora é as camadas internas, aqui, ó. Que está em escala, né? A gente observa regiões, né, com espaços maiores, né, tendo aí a parte da crosta terrestre, onde está a superfície, né, o manto, que é dividido em manto superior e manto inferior, tá? E o núcleo, que também é dividido aí em núcleo externo e núcleo interno, tá certo? E aí tá lá, né, a demonstração aí parece uma fatia de laranja, né? E o nosso artista plástico aqui, o Edi Joel, né, ele vai demonstrar, né, essas camadas internas aí, né, através de uma arte que ele fez aí na aula dele até, né? Isso, então, na verdade, assim, é uma proposta, né, que eu faço, porque às vezes a gente não tem recurso, né, na escola e tal, e às vezes com coisas simples a gente consegue explicar. Então eu tenho um planeta Terra aqui em cima, né, que foi concebido artisticamente, né, com toda a liberdade artística, porque falta o talento para fazer direitinho. Então, isso aqui é massa de modelar, tá, gente? Então vamos ver como é que são essas camadas aí que o professor está falando. Eu estou cortando aqui, ó, o planeta Terra. Bom, simples assim. Tá, então tá aí, você tem o núcleo, lógico que aqui o meu núcleo ficou muito grande, eu acho, né? Então você tem o núcleo, que você pode dividir em duas partes, conforme está lá, né? Você tem o núcleo mais inferior que vai ser líquido, vai ser sólido, e mais exterior que vai ser líquido, e aí depois você tem o manto, e depois você vai ter a crosta. Bom, como é que eu fiz isso aqui? Lógico que depois eu fiz uma artezinha, coloquei, até caí num continente aqui, mas não tem problema, tá? Mas eu vou mostrar que é muito simples fazer isso aqui. Os alunos que quiserem fazer, depois mandar pra gente lá no Instagram, pode mandar, tá bom? Eu vou fazer rapidinho aqui para vocês verem. Eu já deixei pré-pronto aqui para não tomar muito tempo da aula do professor. Então, ó, eu tenho o núcleo, vou deixar o núcleo aqui, ó, tá bom? E aí, ó, eu fiz outra bolinha que vai representar o manto. O que eu vou fazer com essa bolinha? Eu vou amassar. Simples assim. Então, eu vou amassar, aí eu abro, né? Se tiver algum pizzaiolo aí assistindo, sabe mais ou menos como é que funciona. Pode ser até o rolo de massa, né? Exatamente. E aí, ó, por que é manto? Gente, olha que legal. O manto, ele cobre o núcleo. Olha que legal. Então aí, ó, você nunca mais esquece que isso aqui é o manto. Tá, porque o manto está cobrindo o núcleo. Aí é lógico, vou fazer aqui um formato geóide, né, porque não é uma esfera perfeita, segundo o professor Antônio. Então, né, é mais ou menos assim, ele tem um formato de uma rocha meio arredondada. E por último, era para ser azul, mas acabou minha massinha azul. Tá? Então meu mar hoje vai estar cheio de alga, vai estar verde. Como eu sou biólogo, né, vai estar cheio de alga. Bem tá representado, bom? Né? Isso. E não vai dar tempo de eu fazer os continentes. É só para você entender que é de uma forma bem simples e a gente consegue levar isso para a sala de aula sem muito custo, né, de fazer uma coisinha legal, dá para os estudantes fazerem, brincar, se divertir, lembrar de quando estava lá no Fundamental 1, que brincava com massinha, eu também gosto de brincar com a massinha, tá? E aí a gente vai fechando, ó. Não ficou aquela maravilha, mas tá aí. É sempre bom deixar 24 horas. Isso aqui eu fiz ontem, né? Quando o Antônio me convidou para a aula, eu falei, deixa eu fazer então. Aí eu fiz ontem, porque senão na hora de cortar acaba misturando as camadas. Então deixa para um dia para o outro e aí tá feito.
Muito bom, parabéns, João. É isso aí, é uma forma simples, né, logicamente nós estamos falando com o sexto ano e eu entendo isso, né, às vezes os professores falam, é muito complicado esse tema da aula, mas a gente tenta simplificar da melhor maneira possível, até porque o professor mesmo são vocês, né, então foi interessante isso, né, o Joel já tinha apresentado em uma aula, eu assisti, achei muito legal. E aí eu falei, pô, Joel, leva lá para mostrar para os professores de geografia aí do sexto ano, que também é interessante. E eu agradeço muito a oportunidade. Porque a gente vê que são 3 camadas, né? É que as 3 camadas ela tem divisões. Né? Como, por exemplo, quando mostrou lá a crosta terrestre, que tem as suas divisões, como o caso do manto e também o caso do núcleo. Por quê? Porque eles têm o que nós chamamos de descontinuidades, que a gente vai ver aí mais para frente. Mas mostrando a estrutura interna do planeta, elas têm distâncias diferentes. É por isso que as relações delas são bem diferentes. Então é o caso aqui dessa imagem que a gente está vendo aqui, por exemplo, da crosta oceânica. Aí, ó. A crosta oceânica está lá, ó, de 30 a 65 quilômetros, sabendo que a litorânea ela é mais próxima, né, das regiões próximas aí do manto, por exemplo, podendo chegar a 10 quilômetros somente de distância. Falar 10 quilômetros de distância nessa dimensão de mais de 6 mil quilômetros é mais fino que uma folha de sulfite, né, João? Se fizer essa relação, né? Imagina fazer a massinha aí de 10 quilômetros em relação a 6 mil, né? Nossa. E aí a gente tem aqui, ó, a distância aqui da crosta, né, da superfície terrestre, né, como na parte dos continentes, podendo chegar a 70 quilômetros, tá? Então é uma crosta extremamente fina em relação às outras camadas do planeta. Aí nós temos o manto, né, que vai de 70 mais ou menos até 2.270, 2.300 quilômetros, mas ele é dividido em duas, né? Nós temos aí o manto superior, que pode chegar a 700 quilômetros, e o manto inferior, que está aqui nessa relação aí, tá certo? Desculpa, até 2.885, tá? A distância total é de 2.885 quilômetros, né, entre a crosta e o núcleo externo. Então ela tem toda essa distância interna, tá? E ela é dividida, né, com uma parte mais fina do manto superior, né, e uma parte mais grossa aí do manto inferior. Aqui o núcleo externo e o núcleo interno. Tá? O núcleo externo, que ele tem fluido, né, não é rígido, porque o núcleo interno ele é rígido, porque tem uma camada que nós chamamos de NIF, que é níquel e ferro. Né? E logicamente, com a pressão, né, e com a ação da gravidade, ela vai formando aí tipo de uma bola, como mostrou aí o Joel, né? E uma bola extremamente sólida, né? Porque aí o pessoal fala, pô, professor, mas a temperatura é elevada, a tendência é que, né, ficasse, né, uma parte mais plástica, né? Mas isso não acontece por causa da pressão que é exercida, né, da superfície para o interior da Terra, né? A ação da gravidade, né, interioriza esse processo e acaba formando um núcleo mais sólido. Mas vejam aí a distância que nós temos aqui, né? Mais de 3.000 quilômetros, ou seja, o total aí de mais ou menos 6.300, 6.400 quilômetros, né, da superfície até o núcleo interno. Então, é uma extensão muito elevada, né? Sabendo aí que o ser humano fez buracos aí, um maior aí na região da antiga União Soviética, né, que chegou a mais ou menos 30 mil metros, é o máximo aí que se atingiu, mas a gente tem regiões oceânicas aí, como as fossas marianas, que tem também profundidades extremamente elevadas. Né? Eu acho que a cada 10 metros, né, que você cava, aumenta 1 grau. 1 grau de temperatura. Imagina como é que deve ter ficado esse buraco. Né? Exatamente. Aí é aquela história, né, professor? Como é que a gente consegue, né, saber se é líquido, se é sólido, se a gente não consegue nem cavar, né? Aí, gente, ó, tem uma coisa interessante. Vocês lembram lá, quando a mamãe, né, estava grávida, ou principalmente quem tem irmãozinho menor, né? Aí a mamãe estava grávida, e aí foi lá fazer aquele exame chamado ultrassom, né? O que acontece? Joga lá uma onda de som dentro da barriga, essa onda bate e volta e forma uma imagem no computador.
É a mesma coisa. O professor acabou de falar que tem um monte de terremotos, de sismos. O que acontece? Você espalha as sondas por todo o planeta, cada vez que tem um terremoto, ele vai formando imagens e vai te dando essas informações através de ondas. Se essa onda bateu em algo líquido ou em algo sólido. Então, mesmo sem precisar cavar, né? E uma das coisas que faz também, saber se o núcleo, por exemplo, é líquido ou sólido, é a questão do campo magnético, né? Do planeta. Se você tem líquido ali em alguma parte, vai gerar um campo magnético. Se você não tem líquido, não gera. E isso que o Joel falou é interessante porque é um estudo e a gente acaba estudando isso nas camadas internas do planeta, que são o que nós chamamos de descontinuidade. E foi feito através desses aparelhos por sismógrafos. E, obviamente, todo cientista, quando descobre alguma coisa, ou no espaço ou internamente, dá o seu nome, né, acaba batizando. Então, é o que aconteceu aí com a descontinuidade sísmica que nós vamos ver na próxima imagem. Então, nós temos lá as camadas internas e, entre elas, o que eu chamo de faixas de transição, são nada mais do que descontinuidade. Então, tem lá, ó, descontinuidade de Conrad, né, que é mais ou menos em média aí 20 km de profundidade, através de ondas sísmicas, como o Joel comentou, né, separem materiais de diferentes densidades. Então, através de sismógrafos, que são esses aparelhos aí que medem essas ondas, né, e até a intensidade dos tremores de terra, por isso que tem as escalas de Richter, né, que também estudou essa formação das ondas sísmicas, né, e acaba demonstrando através de escala 1, 2, 3, né? Por isso que quando fala, o terremoto foi 4.1 da escala Richter, né? Tem toda essa relação de estudos de ondas sísmicas, como o Joel acabou explicando, né? Vamos lá voltar para a tela. Aí nós temos a descontinuidade de morro, né, que também é um sismógrafo, né, 10 quilômetros de profundidade nos oceanos e mais ou menos de 40 a 70 dos continentes. Então também está, né, uma diferenciação, né, da ordem física das camadas internas. Aí tem a descontinuidade de Repete, que já é mais distante, mais ou menos 700 quilômetros aí, está entre o manto superior e o manto inferior. Aí nós temos 2.900 quilômetros da descontinuidade de Gutenberg, entre o manto e o núcleo, e a descontinuidade de Lehmann, que também, né, foi um sismógrafo, que aí está mais, né, profundo, acima de 5.000 quilômetros de distância aí da superfície da Terra. Então essas descontinuidades aí foram estudos que o Joel explicou aí, né, dando exemplo aí, né, do ultrassom aí. Das crianças. E falar em filhos, hoje é dia dos filhos. Ah, é? Parabéns aí para os filhos, né, os nossos queridos então, parabéns alunos. Parabéns pro meu filho também. Né, parabéns aí para os meus 3 filhos, né, o Luan, o Nicolas e a Bruna, né? O meu é o Jonas. É o Jonas aí, tá vendo? Então parabéns aí aos filhos, né, que hoje é dia dos filhos. Parabéns para a Karen também, que também é filha, né? Então, parabéns para o pessoal do estúdio também, né? O Leandro, o Ivan, né? Então parabéns para você. O Jojo é meu filho adotivo, sabia? Ah, é? Bom, falando sobre o movimento das placas, tem as correntes aí de convecções da Terra. Né? Aí o professor Joel conhece mais do que essa questão da corrente de convecção, né, Joel? Na verdade a explicação ela é até relativamente simples, né? Eu gosto de dar exemplos práticos do dia a dia, né? Então se a gente observa lá uma panela fervendo, por que fica aquelas borbulhas ali? Porque o que é quente está subindo, chega lá na superfície, acaba descendo de novo, porque conforme vai resfriando, ganha uma maior densidade e desce de novo. Isso acontece aí também, é o que está mostrando essa imagem. Então, né, aquela lava quente, tal, ela sobe porque ela está com muito calor, ela está com menos densidade, etc. e tal, que é uma propriedade dos materiais, né, quando eles aquecem, eles se expandem, então ficam menos densos. E aí, conforme vai esfriando, vai ficando mais denso, desce de novo. Isso acaba gerando uma esteira, que é o que vai fazer as placas tectônicas se moverem, por exemplo. E é legal que ele fala lá, ó, apesar que está em inglês, mas quando eu falo slab pull, né, nada mais é do que o esticamento da placa tectônica. Né, é como se fosse um elástico. A hora que você solta, né, o que vai acontecer? O processo lá, né, que aconteceu, por exemplo, no Oceano Índico do tsunami. Né, a placa acaba, né, sofrendo um impacto elevado, sofre outra placa e aí faz a onda, né, circular, como também a questão aí dos terremotos e do vulcanismo, tá certo? Tem uma atividade, mas eu vou deixar para os professores trabalharem com os alunos, né, até porque a aula já está acabando e ainda tem mais algumas coisas para informar, então tem aí, porque o Brasil não tem vulcões ativos, aí o professor pode trabalhar com os alunos aí na sala de aula ou via online. Mas vamos ver aí a formação dos continentes. A formação dos continentes foi estudada por Wegener,
né, já em 1912, com uma teoria da deriva dos continentes, na qual ele viu, né, o perfil, né, do continente nosso aqui da América do Sul com o perfil do continente da África e viu que se encaixava como um quebra-cabeça. E ele também estudou fósseis, né, que aí acabou comprovando para ele que em algum dado momento do planeta houve somente um continente que é chamado aí de Pangeia. E com o movimento das placas tectônicas, até aí ele não sabia, porque ele não tinha essa tecnologia que depois nós tivemos, principalmente com sonares submarinos, aí ele considerou que os continentes faziam seus movimentos, né, através de algum processo interno do planeta. E aí eu vou mostrar uma animação mostrando essa questão aí da teoria da deriva dos continentes. Está vendo lá, ó? Então, se encaixam. Então, para Wegener, apesar de ele ter sido ridicularizado na época, né, aparece dessa maneira aí. E através dos fósseis que ele estudou, fósseis parecidos aí da América até da região da Ásia, tá certo? E aí depois veio a teoria da tectônica de placas, isso em meados do século XX, né, principalmente com tecnologia da época, que são principalmente os sonares, que observaram que havia, né, um movimento aí, né, da região, né, das regiões oceânicas, né? Que aí mostrou isso. E aí, para finalizar, nós temos aí as placas tectônicas, né, com as setas, demonstrando aí, né, as setas, né, encontrando ou se afastando, que vai ser tema da próxima aula. Outro mapa rapidinho aí, a estrutura geológica da Terra, e a gente observa que a estrutura do Brasil é uma estrutura antiga, né? E é um dos motivos aí dessa questão aí que eu passei para vocês, tá certo? Para estender mais aí, o professor poder, né, ajudar o professor na aula, junto com seus alunos do sexto ano, tem aí o Saiba Mais, né, que é o Serviço Geológico do Brasil, print a tela, esse link é muito interessante, tem bastante informações. Tá certo? Joel, valeu, né, infelizmente o tempo é curto pelo assunto, mas foi legal, né, obrigado aí pela participação de todos aí, né, no chat, infelizmente não deu para participar, eu agradeço a todos, valeu, Joel, até a próxima. Eu que agradeço, aí, pelo convite. Obrigado, gente.